Olá, querido professor, professora da escola dominical, algum aluno ou eventualmente algum irmão ou irmã que esteja assistindo esse vídeo de subsídio à paz do Senhor. Eu sou o Vitor e é com muita alegria que hoje eu quero comentar e conversar com você sobre a nossa lição de número 8 da classe de jovens. Estamos aqui comentando a lição da classe de jovens. A lição de número 8 tem como título O famoso tesouro escondido. Essa lição nós estamos estudando aqui nessa revista Colossenses, né, a carta ou a epístola aos Colossenses, é um tratado aí cristológico. Então, Cristo é o centro dos nossos estudos aqui nessas aulas e hoje não será diferente. Jesus, ele é o nosso tesouro, tá? E vamos comentar aqui sobre essa lição de número 8, que pode causar certa estranheza aqui quando você lê, porque eu acabei de dizer que Jesus é o nosso tesouro, e o título da nossa lição é o famoso tesouro escondido. Como assim? Nosso tesouro, que é Cristo, está escondido ou já esteve escondido? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa analogia que foi utilizada aqui pelo Daniel para comentar essa lição, né? E a gente vai ver que esse tema ele é fundamental e importante para a nossa fé cristã e também será fundamental e importante para a nossa classe de jovens, tá certo? Tenho que te adiantar aqui que eu farei aqui alguns destaques em torno dessa lição, numa tentativa de ajudar você, professor e professora, né, a elaborar a sua aula. Sempre lembrando que você tem liberdade para elaborar essa aula, você deve, aí diante do seu contexto, da sua classe, ver as melhores maneiras de você aplicar tanto os objetivos, a síntese que está aqui e a conclusão dessa revista, tá bom? O nosso texto-chave nessa lição está em Colossenses 2:3, que é dito: "Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento". Então, nele, aqui em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, encontrar Jesus te dá acesso a um tesouro aqui, chamado de sabedoria e conhecimento, e a gente vai ver o que isso significa. A síntese da lição diz assim: para nos reconciliar em Cristo, Deus manteve um plano escondido durante todo o Antigo Testamento, o qual foi revelado, sendo o próprio Cristo o tesouro escondido. Então, existe um plano da salvação de Deus, que esse tesouro foi escondido, as pessoas não encontravam esse tesouro, mas esse tesouro foi revelado, Cristo Jesus, tá? Os objetivos que nós temos para essa aula é, primeiro, entender as implicações de nossa fé em Cristo. Então, o que implica a nossa fé em Cristo, o que implica o nosso coração e nossa atenção estar no Senhor Jesus, compreender o mistério de Cristo e também refletir sobre a plenitude para aqueles que estão em Cristo. Então, esses são os objetivos. A nossa leitura está em Colossenses 1, 24 a 27 e no capítulo 2, do 1 ao 5. Eu farei aqui a leitura e farei breves comentários a respeito desse texto para te ajudar, tá, professor e professora? Mas antes disso, eu quero fazer uma observação aqui, uma síntese geral sobre essa lição, depois que eu li, depois que eu estudei ela. O que eu percebi aqui refletindo sobre esse tema? Embora isso não seja colocado na lição, isso está de forma implícita. Se você perceber, essa lição aqui, tratando sobre o tesouro escondido, ela está trabalhando de certo modo sobre um tema importante que talvez você possa começar a sua aula, professor e professora, que é o tema da prioridade, as prioridades. Como assim? Quando eu era mais jovem, né, há muito tempo atrás, eu lembro que minha mãe dizia que eu tinha que estudar. Ela fala: "Filho, você precisa estudar, tem que estudar", né. Eh, ela dizia, para completar a frase dela, ela dizia que o estudo ninguém tira de você, ninguém vai tirar isso de você. Conhecimento, aquilo que você aprende, as experiências que você tem, ninguém vai tirar isso de você, né. Então é muito importante você se dedicar aos estudos. Minha mãe normalmente falava isso. E se a gente parar para pensar e refletir um pouquinho, existe uma verdade nisso, né. Tem algumas coisas que são facilmente tiradas de nós, facilmente tiradas de nós. As pessoas conseguem tirar algumas coisas com mais facilidade de nós. Então, se você conquista algo, conquista riqueza, se você tem dinheiro, as pessoas podem roubar isso. Você pode perder o carro que você conquista, você pode, as pessoas podem invadir a casa dos seus pais ou a sua casa e tomar muitas das coisas que estão ali. Bens financeiros podem ser
facilmente tirados, né? A gente vive numa sociedade hoje que, às vezes, as pessoas aí, muitos ladrões, eles pegam as pessoas, fazem as pessoas fazerem Pix para quadrilha, né? E a pessoa que tem um dinheiro na conta, daqui a pouco ela perde aquele dinheiro, né? Então, riqueza é facilmente tirada. Às vezes você tem um cargo que você conquistou na empresa, um bom cargo, e pode ser amanhã mandado embora, né? Isso pode acontecer, né? Eh, Tem coisas que são facilmente tiradas, é isso que eu estou querendo dizer para você. E principalmente relacionada a questões materiais. Mas tem coisas que são mais difíceis de ser tiradas de nós. E usando o exemplo da minha mãe, o que ela me disse, as experiências que você tem, aquilo que você aprende, aquilo que você vê e internaliza em você, né, coloca dentro de você, essas coisas, elas não são facilmente tiradas. Elas não saem assim tão fácil, é mais difícil as pessoas tomarem isso de você. E é isso que faz você ser você. Aquilo que você apreende, aquilo que você conhece, as experiências que você tem e você coloca dentro do seu coração e da sua mente. É isso que move em você. É isso que direciona você. Isso que faz você ser o que você é. Só que você percebe que na sociedade que nós estamos, muitas vezes, a prioridade que é nos colocada é em coisas externas, em coisas que vão passar, em coisas passageiras que podem facilmente ser tiradas. E muitas vezes não nos é dada a possibilidade de desfrutar daquilo que realmente vale a pena, daquilo que realmente nos dignifica, daquilo que realmente nos coloca a ser pessoas mais humanas, mais fortes, mais autênticas e com um caráter mais parecido com o de Cristo. Certo dia, Jesus conversou com os seus discípulos, dizendo: Ei, não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis para vós tesouros no céu. O que isso significa? Existem coisas que são mais valiosas do que outras. Existem coisas que são importantíssimas para nós e valem mais do que outras. E nós estamos num tempo que as prioridades estão trocadas. Talvez você possa começar a sua aula perguntando para os jovens na sua classe quais são as prioridades que eles têm. O que eles acham mais importante, o que eles colocam primeiro na vida deles, o que eles têm buscado. E você pode ouvir um pouquinho os jovens falando a respeito disso. E aí, durante a aula, você pode se esforçar, baseado na lição, porque é isso que eu estou falando, né? É tentando sintetizar algo que está ali para um campo prático da sala de aula. Você talvez possa aproveitar essa lição para mostrar que existe algo que de fato é valioso, não é à toa. Nós não falamos simplesmente por falar. Existe algo que é verdadeiro e que, se nós encontrarmos isso, estarmos em Cristo, nós encontraremos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ao encontrar Cristo, nós encontramos tudo o que precisamos para nós, tudo o que necessitamos para nós. E falar isso não é retórica, não é religiosidade. Falar isso, e nós precisamos falar isso para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, mostrando que existem coisas que valem a pena mais do que outras. Existem coisas que transformam o nosso modo de ver, de enxergar, e ninguém vai tomar de nós, ninguém vai tirar de nós. E isso vai nos colocar no caminho de vida e de verdade. Nosso tempo tem nos colocado prioridades que não de fato não são tesouros, não são valiosas. Bens podem ser tirados, muitas das coisas que vivemos podem passar e são passageiras. Muito do que o mundo nos oferece pode facilmente ser destruído e perdido e nos levar a lugares de frustração e tristeza, mas há coisas que mudam totalmente nós. Por exemplo, aquele jovem que às vezes você conhece na sua igreja ou nós conhecemos no nosso ministério, que vivia uma vida difícil num caminho de drogas, num caminho de, às vezes, muita divergência na sua casa, sem um relacionamento digno com os seus pais, sendo, às vezes, se relacionando com outra pessoa, casando e até tendo um filho, e daqui a pouco não tendo contato com esse filho, com essa esposa, saindo de casa, vivendo uma vida triste, difícil, perdido no que muito do mundo tem a oferecer. Esse jovem, ao se encontrar com algo que é mais valioso, que tem uma prioridade muito maior, que vale mais do que a bebida,
vale mais do que o momento que ele tem de êxtase com as drogas, vale mais do que as alegrias que ele tinha momentâneas do que ele fazia, ao se encontrar com o tesouro que é Cristo Jesus, que antes estava escondido para ele, mas ao se encontrar com ele, com Jesus que aparece ali, ele ganha sabedoria e conhecimento. Ele encontra algo que entra dentro dele e é diferente. Ele passa a ver o mundo de um modo diferente. Ele passa a se preocupar com o seu caráter e com as suas atitudes. Ele passa a ver que existe uma vida melhor a ser vivida e existe uma vida plena diante dele. A partir disso, ele muda quem ele é. Porque ao encontrar Cristo, ele recebe algo que vem dentro dele. É conhecimento e sabedoria que ajudam ele a viver. Aí ele pede perdão para os seus pais e volta a ter um relacionamento com os seus pais. Ele volta a cuidar do seu filho. Ele se afasta daquilo que o prejudicava. E ele passa a ajudar as pessoas. Ele passa a glorificar a Deus com a sua vida. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele gera novas e leva novas pessoas que antes estavam longe do Senhor para os caminhos do Senhor. Agora ele tem propósito, ele tem sentido, ele encontrou um tesouro verdadeiro, ele encontrou a Cristo. Isso é uma experiência que nós estamos dizendo aqui para você, uma descrição que facilmente você pode identificar em pessoas, talvez da sua igreja, que passaram por essa transformação, por essa conversão, por essa metanoia. Isso que eu estou dizendo de novo, tentando mostrar para você que essa lição que nós estamos desenvolvendo hoje, ela tem o objetivo de mostrar para a gente que tem coisas que são mais valiosas do que outras. Tem algo que nós podemos de fato chamar de tesouro, e ao encontrar esse tesouro, muda toda a nossa vida. Então, essa transformação, por exemplo, que esse jovem que eu descrevi pode ter vivenciado ou vivenciou, ela mostra que tem coisas que podem ser deixadas de lado, tem coisas que não vale tanto a pena lutar e permanecer, mas tem coisas que não dá para ficar fora da nossa vida. Cristo Jesus, o tesouro, que antes estava escondido para nós, mas agora está diante de nós. E diante desse tesouro, nós não podemos deixar de pegar esse conhecimento, essa sabedoria, e ter encontro, pegar esse tesouro que se apresenta para nós e pode transformar toda a nossa vida. E eu usei um exemplo aqui, né, mas a gente poderia pensar que a nossa sociedade coloca também outros exemplos diante de nós. Exemplos como pessoas ricas, famosas, influenciadores nas redes sociais, que a gente possa pensar, nossa, essa pessoa ela tem sucesso, essa pessoa tem alegria. Mas eu tenho um amigo, né, eu tenho um amigo que ele é bem famoso nas redes sociais, e ele também é muito bem financeiramente, muito bem financeiramente. Ele tem um status muito grande. Não citarei o nome dele aqui, né? Mas é uma pessoa de fato influente e muito bom no que faz. E tem muito dinheiro mesmo. E um tempo atrás, conversando com ele, ele falava assim pra mim: eu não tenho amigos pra conversar de verdade. Eu não tenho esse momento que a gente tá tendo aqui pra conversar. Eu sempre sinto um vazio no meu peito. E ele passava por vários e vários problemas que aquelas pessoas que o viam nas redes sociais não sabiam que ele passava e vivenciava. Não imaginam que ele passa e vivencia. A vida dele é toda perturbada. Toda perturbada. Toda cheia de aflição. E a riqueza que ele tem, o dinheiro que ele tem, o status que ele tem, não preenche isso. E muitas pessoas hoje, muitos jovens hoje, vivem toda a sua vida para tentar ter essas coisas, que facilmente podem ser tiradas e não preenchem. São colocados para nós prioridades que não preenchem a nossa vida. Você pode ter sucesso nas redes sociais, você pode ser uma pessoa famosa, admirada pelos outros, você pode ter dinheiro e fazer o que você quer. Você vai ter liberdade com o dinheiro. Mas isso pode ser uma coisa que é oferecida no nosso tempo. Só que você não pode esquecer, nessa aula, querido professor e professora da escola dominical, que existem coisas que são maiores do que outras e bem mais valiosas do que outra. Esse desejo de riqueza, de sucesso, de fama, ele precisa ser afogado diante da proposta. Que existe um tesouro chamado Jesus Cristo. E ao encontrar esse tesouro, você vai ter algo muito maior e melhor, que riqueza nenhuma, sucesso nenhuma, fama nenhuma pode preencher. Que é o Senhor Jesus Cristo. E é aquilo que muda você, muda o seu caráter. Eu estou falando que existe prioridades. Prioridades nós temos que ter. E o maior tesouro que eu e você pode ter é Jesus Cristo. Isso muda a gente por completo e de verdade. Então mesmo você, jovem, adolescente que esteja na igreja, você precisa ter a prioridade certa, a prioridade correta. Você precisa estar no caminho certo. O caminho correto e o caminho certo é entender que a prioridade da sua vida é preservar esse tesouro que você encontrou. E deixar esse tesouro que você encontrou, que é Jesus Cristo,
preencher a sua vida, preencher os seus caminhos, preencher tudo que você é. É mais valioso você mudar seu caráter. É mais valioso você crescer como filho, como filha, como um líder, como um jovem que glorifica a Deus, do que outras coisas que o nosso tempo tem a oferecer. Essa lição, o famoso tesouro escondido, ela trata, de certa maneira, a ideia para nós que existe um tesouro para você e diante de você, que é bem mais valioso do que qualquer outra coisa. Ok? Essa é a minha exposição aqui rápida, tentando sintetizar o todo da lição, que eu acho importante e talvez pode cooperar aí com você, professor e professora da escola dominical. Afinal, eu não vim aqui, né, repetir o que o Daniel comentou aqui na lição, e comentou muito bem, porque você já tem essa lição aí com você. Então, estou tentando trazer exemplos e argumentos para complementar isso para o seu estudo. Tá? Mas eu quero aqui rapidamente fazer a leitura bíblica e, através da leitura bíblica, destacar pontos que eu acho interessante você compreender, professor e professora, para explicar em sala de aula, tá bom? Primeira coisa, Colossenses 1:24 diz assim, apóstolo Paulo está dizendo: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu coração o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, ele encontrou o tesouro, ele encontrou Jesus Cristo. E Paulo, ele hoje vive para o Senhor. E viver para o Senhor não significa que externamente só teremos alegrias, sorrisos. Não, não significa isso. Paulo está sofrendo. Então, você precisa entender isso. Cristo Jesus sofreu. Cristo Jesus, por mim e por você, sofreu. Paulo também está sofrendo. Sofrendo por quê? Porque é bom sofrer? Não. É porque Paulo encontrou o tesouro. O tesouro preencheu a sua vida. Ao preencher a sua vida, ele teve a sua visão, a sua mente transformada e mudada. Ele entendeu, no seu chamado e na sua vocação com Cristo Jesus, que ele foi chamado a viver para o Senhor. E ele foi chamado a viver em favor da igreja, trabalhar pela igreja. Esse é o ministério do apóstolo Paulo. Ele foi chamado para isso. E isso é maior e melhor do que qualquer outra coisa para o apóstolo Paulo. Isso preenche de verdade, porque ele encontrou um tesouro. E esse tesouro deu riqueza para ele. Que riqueza é essa? A riqueza de servir. Paulo passa a servir a igreja. E, ao servir a igreja, ele sofre. Sofre porque ele recebe perseguições, ele recebe injúrias, ele é criticado, ele muitas vezes chega a apanhar em determinados momentos evangelísticos que ele vai trabalhar, mas ele se alegra nessas aflições, porque ele sabe que não existe nada que tem prioridade maior e é melhor do que cumprir os desejos do Senhor. Verso 25. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Então, diante desse serviço que ele tem em favor do corpo de Cristo, da igreja, ele se tornou ministro, ele se tornou alguém que leva a palavra para essa igreja. E essa carta que nós temos Colossenses é reflexo disso, reflexo desse ministério do apóstolo Paulo que está entregando, que está escrevendo, que está ministrando na vida dos colossos, tá? Verso 26. E o mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, Paulo, ele se tornou ministro. Ministro do quê? Ministro de Cristo, ministro da palavra do Senhor. E o seu trabalho é difundir a palavra do Senhor, é levar a palavra do Senhor. E isso implica narrar esse mistério que antes estava escondido, mas agora é revelado. Quando nós estamos falando aqui, e o título dessa lição tem como tema o famoso tesouro escondido, você precisa entender que o Antigo Testamento, Cristo não está explícito para o povo de Israel. O povo de Israel serve ao Senhor, mas toda a sua fé está centralizada na lei, na Torá, no Pentateuco. Toda a sua fé está num pacto de aliança de Deus com Israel, tá? É assim que se forma toda a religião judaica e toda a fé de Israel, do povo de Israel. É baseada na crença e no pacto da aliança. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, que diz: se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, bendito será o entrar, bendito será o sair, bendito serás no campo. Mas se você não ouvir a voz do Senhor teu Deus, maldito será o entrar, maldito será o sair. Isso
o pacto da aliança. Se o povo de Israel é obediente aos termos da lei, eles têm vida, senão eles não têm vida. O povo de Israel tem um contato com Deus, tem experiência com Deus, mas baseada na aliança e no pacto da aliança. Só que o Senhor está utilizando Israel para salvar todos os povos. É isso que o Novo Testamento vai nos ensinar. Israel é caminho de Deus, é modo de Deus operar na história para salvar todos os povos. Então é necessário que Israel se santifique, é necessário que Israel se separe para que Deus realize os seus propósitos no mundo. Desde que o mundo se separou, se rebelou do nosso Senhor. Tratamos isso com muita ênfase repetidas vezes na lição do nosso trimestre passado, onde eu escrevi sobre a narrativa bíblica, a história do povo de Deus, tá? Então, preste atenção em algo importante aqui. O povo de Israel não viu Cristo. Os profetas no Antigo Testamento, eles começam, diante da crise que Israel sofre, diante de Israel que foi chamado a agradar a Deus, mas Israel desobedece a Deus, não cumpre os caminhos que o Senhor chama, fica distante do Senhor, os profetas começam a dizer que virá o tempo em que o Senhor restaurará todas as coisas. Malaquias chega a dizer que virá aquele que vai preparar o caminho do Senhor e a sua vinda será certa. É dito que virá a estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Existem muitas profecias dizendo que a crise que Israel está passando, tudo que eles estão vivenciando, virá o Senhor para colocar sentido em tudo, estabelecer seu reino. E Jesus Cristo vem até nós. João, o Evangelho de João descreve muito bem isso pra gente, João capítulo 1. Né? Vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo Jesus se revela, aparece. O Antigo Testamento e aquilo que Israel vivencia, aquilo era apontamento para Jesus Cristo. As profecias que os profetas descrevem, falando sobre o Messias, elas surgem. Tudo que passou apontava para Cristo. Quando Cristo chega, ele é a riqueza, ele é a beleza. E agora tudo faz sentido. Deus está no meio dos homens. Deus vem até os homens para resgatá-los e salvá-los. Então, o verso 26 e o verso 27 que a gente tem na nossa leitura de Colossenses é uma explicação de Paulo. Para os judeus também, Cristo Jesus não foi evidente e claro, mas Cristo Jesus, João vai dizer isso, ele veio para o que eram seus. Jesus vem ao mundo, se revela. O tesouro, Jesus Cristo, o mistério que estava escondido, ele vem ao mundo e habita em nós. Primeiro vem ao povo de Israel, primeiro vem aos judeus, mas também, ele também se revela a todos os homens. Ele diz aos seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Todos terão o privilégio e a chance de se encontrar com o Senhor Jesus para viver e ser transformado por esse tesouro maravilhoso que antes estava escondido. Então o que você precisa entender nessa aula, né, é que o que estava escondido é essa revelação plena de Cristo Jesus, que ao se encarnar, ter a sua vida e ministério, paixão e ressurreição, nós agora temos compreensão que aquilo que estava escondido foi apresentado a todos, com o objetivo de nos salvar. Cristo é a nossa esperança. Os gentios que antes não conheciam a Deus, e nós nos incluímos nisso, que nós seríamos considerados gentios, temos oportunidade de servir ao Senhor. Por quê? Porque ele se revelou, porque ele se apresentou a nós. Aí o capítulo 2, tá? A partir do verso 1, diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforçam-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Inclusive, quem é crente, quem está na igreja, precisa conhecer plenamente Cristo Jesus. Jesus foi revelado, talvez você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, mas você precisa entender que você precisa viver totalmente para Ele, e Ele tem riqueza para você. Jesus, ele é o tesouro que estava escondido. E ao encontrar o tesouro, ao encontrar Cristo Jesus, você recebe todos os benefícios dessa riqueza. Que não é coisas materiais, não é disso que nós estamos falando. É de uma vida que glorifique a Ele, é compreender e conhecer mais do Senhor e crescer a partir disso.
Então, em Cristo Jesus, o verso 26, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos de verdade, nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. É Ele que preenche o vazio da nossa alma, é Ele que conforta o nosso coração, é Ele que dá o sentido da nossa vida, é Ele que nos coloca dentro dessa narrativa da salvação do plano de Deus, é Ele que nos garante a vida eterna, é Ele que dá o caráter que nós precisamos, é em Cristo Jesus que você encontrará aquilo que de fato você precisa e é prioridade na sua vida. E é por isso que você precisa se dedicar e desejar, ansiar, mais do que tudo, como um tesouro de fato, um tesouro que você precisa. Cristo Jesus. É isso que eu e você precisamos. Eu lhes digo isso, verso 4 do capítulo 2, para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Paulo se alegra com a fé dos colossos. E na nossa aula é muito importante que os nossos alunos entendam que o Senhor quer se alegrar com a nossa fé. Quer se alegrar com uma fé que entende que Cristo é suficiente, é tudo, é supremo, e só Ele pode dar uma vida plena para nós. Vida plena não é, meu querido irmão, irmã, professor, professora, vida plena não significa você ter tudo que você quer. Não é isso. Não é isso. Significa você estar no caminho certo. Significa que você tem o mapa, que também é Jesus Cristo, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao encontrar Jesus, você encontra o tesouro, e ao encontrar o tesouro, você é preenchido com o que de fato faz sentido e é necessário para a sua vida e para sua caminhada. O tesouro que antes estava escondido, agora foi encontrado, e nós somos ricos. Nós somos ricos. Eu e você nós somos ricos. Por quê? Porque nós encontramos Cristo Jesus. Como conclusão, o Daniel escreveu assim: nessa lição vimos, mais uma vez, Paulo mostrando para a igreja de Colossos a supremacia de Cristo em todas as coisas. O apóstolo expõe claramente o privilégio dos colossos em participar do ministério revelado a saber Cristo, mesmo eles sendo gentios, nosso caso também. E não só isso, mas também os privilégios resultantes do fato Cristo habitar em nós. Então, não nos esqueçamos nessa aula do próximo domingo que nós encontramos Cristo e se Ele está em nós, se Ele é o nosso tesouro, toda a nossa vida será influenciada por isso e toda a nossa vida fará sentido e seremos movidos por isso. Cristo é suficiente, é pleno. Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança de uma vida plena em Cristo Jesus para a glória de Deus. Ok? Deus te abençoe, espero que esse vídeo te ajude, te auxilie, professor e professora de escola dominical, para preparar a sua aula para o próximo domingo e que você tenha uma escola dominical, uma classe abençoada e aula abençoada no próximo domingo. Fiquem todos com Deus.